Unidade 1. Equações. Aula 1.1. Conteúdo: potenciação de números reais. Habilidade: aplicar as propriedades e operações da potência de números reais. Olá, turmas. Boa tarde aí a todos. Estamos iniciando hoje aí o nosso novo componente, né, de matemática, nosso componente mais legal, mais divertido, né? Estamos aqui. Meu nome é professora Deísa. A gente vai estar aí com vocês durante essas 40 aulas de matemática, né? E a gente tem aqui o nosso companheiro, Olá, né, a professor? todos, eu sou o professor Mário André e a gente vai iniciar agora a nossa leitura do componente curricular, que no caso é do 9º ano. Na unidade 1, nós temos aqui como elementos potenciação de números reais, radiciação de números reais, equação do primeiro grau, sistema de equações com duas variáveis e equações do segundo grau completas. Na unidade 2, nós vamos estudar o teorema de Tales, semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, as relações métricas em uma circunferência. Na unidade 3, nós temos plano cartesiano, que vai envolver a coordenada do ponto, função constante, função afim, função linear, função quadrática, unidade de medidas, transformação de unidade de medidas e medida de superfície. E na nossa última unidade, a unidade 4, a gente vai ver os prismas, os cilindros, né? Aprender a calcular a área e o volume deles. A gente vai estudar também sobre a estatística, probabilidade e o nosso método de avaliação. Vocês já conhecem, né? A gente tem a avaliação A e a B, valendo 7,5 pontos, e a avaliação socioeducativa feita aí pelo professor presencial, que vale 2,5 pontos. Muito bem, então a gente vai iniciar a aula de hoje e a gente começa vendo qual é o nosso desafio do dia. O desenho abaixo representa o cruzamento de linhas horizontais com linhas verticais. Quantos pontos haveria se tivéssemos 18 linhas horizontais e 18 verticais? Muito bem, então vocês viram aí o nosso desafio do dia. A gente tem essas linhas verticais e as horizontais e tem uma determinada quantidade de pontos, né? E a pergunta é quantos pontos teriam se a gente tivesse 18 linhas na horizontal e 18 linhas na vertical. Então você vai se basear nesse desenho para descobrir quanto que teriam de pontos aí se fossem 18 linhas, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai começar revisando aí sobre a potenciação e a gente vai ver uma aplicação de potenciação. Numa estrada, encontrei 7 mulheres. Cada mulher tinha 7 sacos. Cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. Quantos gatinhos encontrei na estrada? Muito bem, então olha só, a pergunta é quantos gatinhos encontrei na estrada, né? E esse tipo de problema a gente pode resolver através da potenciação, né? A gente pode pensar que não é possível resolver, é muito difícil resolver esse problema, mas a gente pode aplicar aí a potenciação e encontrar o resultado aí dessa pergunta. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Potenciação, esse problema pode ser resolvido calculando-se dessa forma. A gente tem 7 mulheres no problema, 7 sacos, 7 gatos e 7 gatinhos, né? Então, a gente pode efetuar a multiplicação entre esses 4 elementos, mulheres, sacos, gatos e gatinhos. E a gente pode perceber que a gente tem o número 7, ele está se repetindo 4 vezes. Então, a gente consegue escrever esse cálculo em forma de potência, né? A gente tem esse número 7, que é uma multiplicação aí, então ele é um fator, né? E ele tem a repetição de 4 vezes. Vamos colocar aqui esse 4 que se repete. Para a gente escrever em forma de potenciação, a gente vai observar aí quantas vezes esse fator vai se repetir, né? Então, esse 7, que é o fator, ele vai ser a base da potenciação. E o 4 vai ser o nosso expoente. Por quê? Uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, né? Então, escrevendo em forma de potenciação,
a gente vai ter isso aqui. 7, que é o número que vai se repetir, que a gente chama de base, elevado à quarta potência, ou elevado a 4, que vai ser o nosso expoente. Então, a gente tem 7 elevado a 4. Essa forma de potenciação é a mesma que a gente encontrou lá na frente, que é o 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7. Percebam que a quantidade de vezes que o 7 está se multiplicando, que aqui é o 4, é justamente o nosso expoente. Então, o expoente ele vai dizer quantas vezes a base vai se repetir, tá bom? A gente não pode cometer o erro de escrever 7 elevado a 4 e fazer aqui essa multiplicação, 7 vezes 4. Né? Dessa forma, não é a forma correta. Muitos cometem esse erro. Então, a gente calcula que essa multiplicação de 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7 dá 343. Vezes 7 vai dar o nosso resultado de 2.401. Dessa forma, a gente resolve a nossa potenciação. Olha só, esse 2.401 é o nosso resultado, é a nossa potência. E a operação que a gente acabou de realizar é a potenciação. Então, na potenciação, a base vai ser o fator que se repete, nesse exemplo foi o 7. O expoente é a quantidade de vezes que a base será repetida e o resultado da operação é chamado de potência, né? E a operação é a potenciação. Aí a gente tem aqui algumas potenciações importantes que a gente deve recordar. Essa aqui é a primeira. A gente tem A elevado a 0 é igual a 1 para todo A diferente de 0. O que significa esse A? Esse A vai ser um número que a gente vai elevar a 0. Né? Mas esse A ele não pode ser 0, ele tem que ser diferente de 0. Então, a gente vai ter que qualquer número que a gente elevar a 0, a gente vai ter o resultado igual a 1. Ou seja, se a gente tiver 5 elevado a 0, a gente já vai saber que esse resultado é 1. Se a gente tiver aqui 172 elevado a 0, o resultado também vai ser 1. Então, qualquer número que a gente colocar aqui na nossa base e esse número estiver elevado ao expoente 0, o nosso resultado vai ser 1. E também a gente tem aqui a nossa base elevada a um expoente que é negativo. A gente tem A elevado a menos N. Esse N está indicando um expoente. E quando esse expoente for negativo, a gente vai resolver dessa forma. Olha só. A gente vai precisar colocar essa nossa potenciação em um denominador. E aí a gente vai ter o nosso expoente não mais com sinal negativo. Ele vai ter agora um sinal positivo. Observem que é a mesma base e o mesmo expoente, mas o expoente agora está com sinal positivo. E no numerador, a gente sempre vai colocar o nosso número 1. Então, dessa forma, a gente vai resolver quando a gente tiver uma potenciação que ela tem uma base elevada a um expoente que é negativo. Ou seja, né, se a gente tiver aqui 5 elevado a menos 2, vejam que menos 2 é o expoente de 5. E o menos 2 é um número negativo. Então, como é que a gente vai resolver? A gente vai colocar em forma de fração, onde essa potenciação, 5 elevado a menos 2, vai ser o nosso denominador. Então, tudo isso aqui, a gente coloca aqui no lugar do denominador. Só que a gente coloca agora o 2 positivo, não é mais negativo. E o numerador vai ser sempre o número 1. E a gente vai resolver, o 1 ele repete, e a gente resolve aqui 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é exatamente o 5 sendo multiplicado 2 vezes, né? Porque o expoente é igual a 2. Ou seja, 1 sobre 5 vezes 5, que é 25. Muito bem, então a gente vai fazer agora aí um treino. A gente tem aqui 4 potenciações para resolver. Relembrando aí o que a gente acabou de ver, a gente tem na letra A
o próprio 5 elevado a 2. Né? Então, a gente sempre tem que verificar quem é a nossa base. Olha só, a nossa base é o 5, né? Esse número aqui que fica embaixo aí na linha, sendo a nossa base. E o nosso expoente é o 2. Então, esse expoente 2 vai ser a quantidade de vezes que o 5 vai ser multiplicado. Então, esse resultado aqui é de 5 vezes 5. Só 2 vezes, porque o expoente é igual a 2. Que vai ter um resultado aqui de 25. Resolvemos a letra A. Na letra B, a gente tem uma fração, 3 sobre 7 elevado a 2, elevado ao quadrado. O que significa? Simples de resolver, né? Por quê? O 3 vai ser elevado ao quadrado e o 7 também vai ser elevado ao quadrado. Por isso que a gente tem aí esse parênteses, né? Indicando que toda a fração aqui está sendo elevada ao quadrado. Então, a gente tem o 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, né? Por quê? Vamos repetir o 3 duas vezes. Tudo isso sobre o 7 vezes o 7. Também 2 vezes, porque o meu expoente é 2. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 3 é 9. E 7 vezes 7, 49. Então, a gente tem aqui o resultado da nossa potenciação, a nossa potência. Na letra C, a gente tem 8 elevado a 0. Então, a gente já sabe que qualquer base que for elevada aqui ao expoente 0, né, a gente nem precisa fazer essa conta, ela vem aí de uma propriedade que vai ter um resultado 1. Então, sempre teremos o resultado 1, basta colocar esse resultado, tá bom? Toda vez que a gente tiver expoente 0. E na nossa última letra D, a gente tem 4 elevado a menos 3. Então, olha esse expoente negativo. Expoente negativo, a gente vai resolver colocando aqui toda a nossa potenciação no denominador. A gente, então, vai ter 4 elevado a 3. Era 4 elevado a menos 3, mas quando a gente coloca aí no denominador, ela vira, o expoente fica positivo. Então, a gente tem 4 elevado a 3, e aqui no numerador a gente vai colocar o número 1. Resolvendo aqui, a gente tem 1 sobre 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é o 4 multiplicado 3 vezes. Então, a gente tem 4 vezes 4 vezes 4. E isso é igual a 1 sobre 4 vezes 4 vai ser 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Então, a gente tem aqui 1 sobre 64, é o resultado da nossa letra D. A resolução aí dos nossos exemplos, né, revendo aí como que a gente pode resolver uma potenciação. Então, dessa forma aí, a gente sempre deve lembrar, né, o expoente que vai mandar aí quantas vezes a minha base vai ser repetida, vai ser multiplicada, tá bom? E então, a gente vai continuar a aula, né, a gente também vai continuar vendo potenciação, mas agora a gente vai ver aí algumas propriedades, tá bom? Vamos assistir aí um vídeo, propriedade da potenciação. Você consegue calcular quanto é 5 elevado à décima dividido por 5 elevado à sétima mentalmente? Imagine como seria trabalhoso fazer esse cálculo. Mas, conhecendo as propriedades da potenciação, esse cálculo fica muito mais fácil. Então, vamos conhecê-las? Muito bem, a gente vai conhecer essas propriedades. Viram aí como seria difícil calcular 5 elevado à décima potência e depois dividir por 5 elevado à sétima potência? A gente ia ter que multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes. Depois, dividir aí pelo 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. É muita conta para fazer, sem muita necessidade, né? Porque a gente tem uma propriedade que ajuda aí nesse cálculo, né? A gente consegue chegar na nossa resposta de 125 bem mais rápido do que calculando um por um, né? Então, vamos ver aí a nossa primeira propriedade. Quando multiplicamos potência de mesma base,
podemos conservar a base e somar os expoentes. A nossa primeira propriedade aqui, né? Então, ela fala sobre multiplicar. Então, quando a gente tiver multiplicação de mesma base, precisa ter a mesma base. A gente vai lembrar de somar. Somar o quê? Os expoentes. Então, vamos ver como é que ficaria aqui no nosso primeiro exemplo. A gente tem aqui 2 elevado a 3, aí a gente tem uma multiplicação e 2 elevado à quarta potência. Percebam que a gente tem aqui, olha só, 2 e 2, a gente tem a mesma base. Ou seja, a base igual, né? 2 elevado à terceira, a gente tem base 2. 2 elevado à quarta, a gente também tem base 2. Então, qual é a nossa regra? A gente pode conservar a base, ou seja, a gente vai manter a base. Então, na nossa resposta, a gente vai colocar o 2 como base e a gente vai somar os expoentes. O expoente da primeira potenciação é 3. Então, a gente coloca o 3 aqui e a gente soma com o próximo expoente, que é o 4. Então, a gente vai ter 2 elevado a 3 mais 4. A gente faz essa soma aqui, de 3 mais 4. Então, agora a gente tem 2 elevado à sétima potência. A gente já sabe calcular quanto é 2 elevado à sétima potência, né? Então, sempre que a gente tiver uma multiplicação de potência, a gente vai lembrar de somar os expoentes. Mas essas potências, elas precisam ter a mesma base, né? Se tiver base diferente, a gente não pode fazer isso. Só pode fazer se tiver a base igual. Se a gente fosse resolver esse 2 elevado à sétima, a gente ia multiplicar aqui o 2 7 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2, até chegar em 7 multiplicações de 2. Né? E aí a gente teria o nosso resultado. A ideia aqui é não é fazer esse cálculo aqui não, tá bom? É só para vocês aprenderem aqui a aplicar a propriedade. Repete a base 2 e soma os expoentes. No segundo exemplo, a gente tem um exemplo parecido, mas o expoente da primeira potenciação é negativo. A gente vai aplicar a propriedade da mesma forma. A gente tem aqui a base 2 e está multiplicando por outra potenciação também de base 2. Então, essas bases são iguais, né? Iguais a 2. Aí a gente vai fazer o quê? Mantemos a base 2 e a gente vai fazer a soma dos expoentes. A gente tem menos 3 e tem o 4. Então, a gente vai somar esses dois expoentes. Vai ficar menos 3, que é o primeiro expoente, e a gente vai somar esse menos 3 com o 4. Então, agora a gente tem 2 elevado a menos 3 mais 4. Vejam que não é mais 3 mais 4, né? Não vai dar mais 7, porque o 3 tem um sinal negativo. Olha só, como é que a gente resolve aqui? Menos 3 mais 4. A gente vai ter que relembrar aí a regrinha dos sinais. Né? Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai os números. Então, eu tenho 4 menos 3, que é 1. E depois que a gente subtrai, a gente conserva na resposta o sinal do maior número. E o maior número é o 4 e o sinal dele é positivo. Então, o nosso 1 vai ter um sinal de positivo. A resposta, então, é 1 positivo. Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a 1 positivo. Como é positivo, eu não preciso colocar aqui o sinal na frente do 1, porque a gente já entende que ele é positivo. Então, a gente tem aqui 2 elevado a 1. E o resultado aí é 2, né? Mas a intenção aqui é fazer vocês aprenderem a aplicar a propriedade, tá bom? Porque resolver a potenciação vocês já sabem. Então, essa propriedade, ela vai falar da multiplicação de potências. Olha só, hein? Falou em multiplicação com potências de mesma base, vocês vão repetir a base e somar os expoentes. A segunda propriedade, ela é parecida,
só que agora, ao invés de multiplicação, é uma divisão. Então, se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente vai subtrair, né? Porque se a gente está dividindo uma coisa, a gente está diminuindo ela, né? Então, a gente tem que subtrair os expoentes. Lembrando que elas também têm que ter a mesma base. Então, a gente vai ter nesse exemplo, o exemplo do nosso vídeo. Olha só, 5 elevado à 10ª potência, dividindo 5 elevado à 7ª potência. Então, vejam lá que no vídeo, né, a gente teve que colocar o 5, multiplicando 5, e aí isso foi até chegar a 10 vezes. Tudo isso a gente dividiu por 5, 5, 5, né? 7 vezes. Então, é uma conta bem extensa. Se a gente aplicar a propriedade, a gente vai saber resolver isso mais fácil, né? 5 elevado à 10ª dividido por 5 elevado à 7ª potência. Vejam que as duas têm a mesma base, que é 5. Então, a gente repete o 5. E como a gente está dividindo, a gente vai subtrair aqui os expoentes. Então, vai ficar o 10 menos o 7. Pronto. Resultado disso aqui vai ser 5. 10 menos 7 é 3. Olha só, uma conta bem mais simples. 5 elevado a 3, que é o 5 repetindo aí a multiplicação 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vejam que deu o mesmo resultado lá do vídeo, né? Só que agora o cálculo foi bem mais simples, né? Por quê? Porque a gente aplicou a propriedade. Para isso que a propriedade serve, né? Isso que a propriedade nos auxilia a fazer menos cálculos chegando aí no resultado. Então, quando a gente estiver dividindo potências com a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Essa é a segunda propriedade. Aí a gente tem mais uma propriedade, nossa terceira propriedade, que fala o seguinte: para elevar uma potência a um expoente, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. A gente tem um exemplo aqui, vou colocar aqui maior, a gente tem 5 ao quadrado, e esse 5 ao quadrado, ele está elevado a um expoente. Então, ele tem aqui um parênteses para dizer que o 5 ao quadrado está elevado a 3. Então, vejam que a gente tem dois expoentes. A gente tem o expoente de dentro, que é o 2, e o expoente de fora, que é o 3. Então, quando a gente aplica essa propriedade, a gente consegue escrever dessa seguinte forma. A gente mantém a base, 5, e a gente multiplica os expoentes. Aqui os expoentes são 2 e 3, então a gente vai multiplicar 2 vezes 3, colocar o resultado no expoente. Então, a gente tem 5 elevado à 6ª potência, né? 2 vezes 3 é 6. Então, esse aqui é o nosso resultado, né, para esse nosso exemplo aqui, né? Em vez de a gente calcular 5 ao quadrado e depois calcular o cubo desse 5 ao quadrado, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Fica mais fácil de a gente visualizar aqui essa resposta, né? A gente teria que calcular aqui o 5 multiplicado 6 vezes, né? Porque o meu expoente é 6, aí a gente teria a nossa resposta, né? Então, a gente aplicando a propriedade, a gente tem esse cálculo. Mais uma propriedade aqui fala sobre a base ser uma multiplicação. Então, olha só, aqui é o nosso exemplo. A gente tem 8 vezes 5 na base. A gente não tem um número só na base. A gente tem uma multiplicação. E tem aqui o expoente 3 do lado de fora do parênteses. A gente pode fazer a distribuição desse expoente para os dois números que estão sendo multiplicados dentro do parênteses. Então, vejam que aqui a gente ficou 8 elevado ao cubo. Repetimos a multiplicação, que já tinha aqui dentro do parênteses, e 5 elevado ao cubo, né? Por quê?
o expoente 3, ele foi aqui distribuído tanto para o 8 quanto para o 5. Né? E isso também vai acontecer na divisão. Né? Se a gente tivesse aqui um 8 dividido por 2 e elevado à terceira, a gente pode colocar esse expoente no 8 e no 2. Né? Ele pode ficar aqui dessa forma. 8 à terceira, repete a operação que é de divisão, e 2 à terceira. Né? A gente tem essa propriedade aí também. Então, a gente vai agora aplicar essas propriedades nesses exemplos aqui, só para a gente fixar bem essas propriedades, e a gente tem na letra A, 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a menos 2. Então, a gente pode identificar que a gente tem duas potenciações aqui e elas estão sendo multiplicadas. Então, a gente viu que quando a gente tem duas potenciações multiplicadas e elas têm a mesma base, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então, a base aí é o 5. Né? Tem 5 como base nas duas. Então, a gente repete o 5, que é a base, e a gente soma os expoentes. O expoente da primeira é 7, a gente soma com o expoente da segunda, que é menos 2. Aí, como a gente tem esses dois sinais, né, a gente coloca aqui o parênteses no segundo expoente, para não ficar confuso aí esse mais com esse menos. Isso vai ser igual a 5, aí a gente precisa verificar aqui qual sinal que a gente vai colocar. Né? A gente tem o mais multiplicando o menos aí, então a gente vai ter menos. Então vai ficar 7 menos 2. E isso vai ser um resultado de 5. 7 menos 2 vai ser 5. Então o resultado aqui para essa letra A é 5 elevado a 5. Não precisa a gente calcular quanto é 5 elevado a 5, tá bom? Eu só estou querendo aqui aplicar a propriedade. Na letra B, é 10 elevado a 6 dividindo 10 elevado a 5. Então, a gente tem aqui duas potenciações que têm a mesma base e a gente está vendo que é uma divisão. Então, divisão de potências de mesma base, a gente repete a base, que é 10, e a gente vai subtrair os expoentes. O primeiro expoente é 6 e o segundo expoente é 5. Então, a gente tem 6 menos 5. Isso vai ser igual a 10, que é a nossa base. 6 menos 5 é igual a 1. Então, 10 elevado a 1 é a aplicação da propriedade. A resposta aí diretamente é 1, né? E na letra C, a gente tem aqui o 8, é a nossa base. A base está elevada ao expoente 3. E tudo isso aqui, 8 elevado a 3, está sendo elevado a um outro expoente do lado de fora, que é o 2. Então, a gente viu que a gente pode repetir a base e a gente multiplica os expoentes. O de dentro, que é 3, pelo de fora, que é 2. Então, a gente tem aqui 8 elevado à sexta potência. Aqui é a aplicação da propriedade. Vamos, então, dar continuidade aí à nossa aula. Vocês vão ficar com a aula do professor Mário. A sua aula continua no próximo vídeo.